Na clínica, Paulina, Carlos Daniel, Isabel e Moacir aguardam com apreensão enquanto Carlinhos passa pela operação. Horas depois, Carlos Daniel conversa com Rodrigo por telefone e comenta que tanto o Moacir quanto a vovó Isabel estão preocupados, pois já se passaram 3 horas desde o início da cirurgia. Rodrigo nota que até Carlos Daniel se refere a Isabel como vovó. Ele admite estar emocionado com a sinceridade daquelas pessoas e com o carinho que demonstram por seu filho. Rodrigo aconselha a ser grato e pede que o mantenha informado assim que houver novidades sobre o estado de Carlinhos. Também pergunta por Paulina. Carlos Daniel responde que Paulina está muito ansiosa e preocupada. Rodrigo elogia Paulina, dizendo que ela é uma mulher admirável e compreende porque o irmão se apaixonou por ela. Mesmo assim, Carlos Daniel teme que seja difícil viver esse amor. Rodrigo, porém, o tranquiliza, garantindo que ele terá essa chance. Verônica escuta a conversa com atenção. Carlos Daniel convida Paulina para acompanhá-lo até a porta da sala de cirurgia. Rodrigo comenta com Verônica que Carlinhos ainda está sendo operado e que Carlos Daniel passou a tratar como avó a senhora que cuidou da criança. Verônica observa que momentos difíceis costumam aproximar as pessoas e Rodrigo confessa sentir certo alívio por não ter filhos. Leandro aparece com algumas contas para entregar a Verônica e Rodrigo percebe uma certa tensão romântica entre os dois. Heloísa comunica a Carlos Daniel e Paulina que a cirurgia está chegando ao fim e que até o momento tudo ocorreu conforme o esperado. Paulina permanece angustiada enquanto Carlos Daniel tenta reconfortá-la. Depois de conversar com Rodrigo, Adelina informa a Piedade, Cacilda e Chico que Carlinhos ainda está sendo operado. Piedade espera que ele também se recupere mentalmente, mas Adelina acredita que esse é um problema mais delicado, já Chico afirma que para Deus nada é impossível. Adelina prefere que todos evitem criar falsas esperanças, mas Piedade não consegue aceitar que o bisneto possa ter perdido a memória de forma permanente. Carlos Daniel encoraja Paulina a manter-se firme e confessa que a serenidade dela também o acalma. Cacilda decide preparar um chá para ajudar a aliviar a tensão de todos. Piedade admite que teme mais essa cirurgia do que a anterior e acredita que isso se deve à idade avançada e ao medo da morte. Adelina, Chico e Piedade disputam quem deveria ser o primeiro a partir caso a morte resolvesse visitá-los. Piedade observa que Adelina é a mais jovem, mas ela responde que Piedade é essencial para a família, enquanto ela própria não tem mais ninguém. Sua filha Stephanie partiu e nunca mais deu notícias. Piedade comenta que fazia muito tempo que não ouvia Adelina chamar Stephanie de filha. Adelina explica que tinha medo que Stephanie descobrisse que é sua filha biológica e que foi entregue aos Brátios para ser criada. Chico questiona se não teria sido melhor contar a verdade, mas Adelina acredita que Stephanie a rejeitaria, pois apesar de saber que é adotada, nunca imaginaria que é filha de uma simples empregada. Piedade pede a Adelina que afaste os pensamentos sombrios e que não a abandone, pois precisa muito dela. Adelina responde que se alguém tiver que partir, prefere que seja ela. Cacilda e Adélia chegam com o chá e asseguram que em breve Carlinhos estará correndo pela casa novamente. Na clínica, os médicos informam a Carlos Daniel e Paulina que a cirurgia foi concluída com êxito e que há grandes chances de Carlinhos voltar a andar normalmente, deixando os dois aliviados. Isabel, tomada pela emoção, começa a chorar temendo o pior, mas Heloísa aparece e tranquiliza tanto ela quanto Moacir. Isabel confessa que pensou que haviam matado Carlinhos, mas Heloísa garante que ali ninguém tira vidas, pelo contrário, muitas são salvas no último instante. Moacir tenta explicar que Isabel não teve a intenção de ofender. William entra em contato com Viviana e marca um encontro para depois do expediente. Logo após a ligação, Leandro aborda Viviana para conversar. Na capela, Isabel e Moacir elevam suas preces em agradecimento pela cirurgia bem-sucedida de Carlinhos. Carlinhos já está no quarto, mas ainda levará algum tempo até despertar da anestesia. Carlos Daniel agradece a Paulina por ter permanecido na casa dos Brátios para cuidar de Carlinhos. Ele reafirma que ela é a dona do seu coração e garante que vai provar isso a ela. Viviana, aborrecida, pede que Leandro a deixe em paz, mas ele, furioso, recorda que estão noivos e que já compraram quase tudo para o casamento. No entanto, Viviana sugere que devolvam tudo, pois o casamento não vai mais acontecer. Leandro, indignado, avisa que o homem com quem ela está se envolvendo vai se arrepender, pois não vai permitir que uma garota tola brinque com seus sentimentos, tampouco tolerará desrespeito com Abigail. Ele grita jurando que vai acertar as contas com esse sujeito. Moacir e Isabel já estão no quarto com Grumete, enquanto Carlos Daniel informa que os médicos estão otimistas de que o menino voltará a andar normalmente.
Isabel admite que teve medo de que os médicos tivessem tirado a vida do garoto, mas Moacir anuncia que assim que ele acordar vai lhe contar uma história maravilhosa. Paulina pergunta de onde Moacir tira tantas histórias e ele explica que as inventa na hora, conta todo tipo de maluquice. Paulina e Carlos Daniel se afastam e na sala de espera ela pergunta o que ele pensa sobre aquelas pessoas. Carlos Daniel responde que depois de ver Isabel chorando com tanta emoção por seu filho, não tem mais dúvidas sobre a sinceridade dela. Paulina pergunta se ele poderia fazer algo para tirar Antônia da prisão. Carlos Daniel afirma que não entregou dinheiro algum, portanto não havia motivo para prender aquela mulher e promete fazer o possível para ajudá-la. Logo em seguida, Carlos Daniel liga para tranquilizar Piedade sobre o estado de Carlinhos. Piedade compartilha com os funcionários que o bisneto ainda não acordou, mas está fora de risco. Ela confessa que estava profundamente angustiada, embora aparentasse calma. Chico comenta que ela parecia serena, mas Piedade revela que o sofrimento estava todo por dentro. Enquanto Willy se arruma para sair, Stephanie decide acompanhá-lo, mas ele avisa que ela não vai impedi-lo de sair. Heloísa examina Carlinhos e afirma que os sinais vitais estão normais. Carlos Daniel estranha o filho ainda não ter despertado da anestesia, mas Heloísa o tranquiliza e recomenda que não fiquem muitas pessoas no quarto. Paulina decide sair com Moacir e Isabel, deixando Carlos Daniel a sós com o filho. Carlos Daniel assegura a Carlinhos que não permitirá que nada de ruim lhe aconteça e promete que ele será feliz, espera que ao lado de Paulina. Stephanie mostra a Willy as roupas de bebê que comprou, mas ele não para de olhar o relógio. Ela o acusa de não se importar com o filho. Willy afirma que vai amá-lo muito quando nascer, mas Stephanie insiste que ele só quer sair para ver outra mulher. Willy relembra que confessou sua traição e que ela já o perdoou. Stephanie exige respeito, mas ele, furioso, diz que ela não manda nele e que nem por todo o dinheiro dela deixará de sair sozinho. Ela tenta impedi-lo de sair e Willy declara que não quer que algo aconteça ao bebê por causa dele. Em seguida sai, deixando Stephanie chorando. Enquanto Viviana espera por Willy no parque, Abigail comenta com Leandro que terá que abandonar o emprego para vigiar a afilhada. Leandro pergunta o que ela aprontou agora. Abigail conta que Viviana saiu toda produzida sem dizer onde iria, mas suspeita que esteja se encontrando com o marido da Bratio. Ela também revela que Viviana ganhou um anel caro. Leandro diz que viu o anel e sai para procurar Viviana. Willy chega para buscá-la e ela pergunta se ele trouxe um presente. Ele responde que vai levá-la para escolher um e depois jantar num lugar romântico. Viviana o alerta que Leandro prometeu agredir o homem que estiver saindo com ela, mas Willy não demonstra preocupação. Quando Viviana pergunta se ele já falou com Stephanie sobre o divórcio, ele mente dizendo que tocou no assunto, mas que precisa agir com cautela. Leandro flagra os dois juntos e começa uma briga. Ambos trocam socos enquanto Viviana foge. Willy cai e Leandro afirma que a surra não é por Viviana, mas para que ele aprenda a respeitá-lo como homem. Willy tenta revidar, mas acaba apanhando novamente. Nesse momento, Guilherme e Felipe aparecem e conseguem separar a briga. Viviana volta para casa correndo, deixando Abigail preocupada. No hospital, Carlinhos começa a despertar e Carlos Daniel comenta que Paola jamais teria feito por seu filho o que Paulina está fazendo. Paulina diz que era dever de Paola, mas Carlos Daniel lamenta não ter feito a escolha certa ao se casar. Ainda grogue, Carlinhos pede água e chama pela vovó Isabel. Willy chega em casa com o rosto machucado e mente para Stephanie dizendo que foi vítima de um assalto. Paulina promete a Carlinhos que no dia seguinte Isabel e Moacir virão visitá-lo. O garoto pergunta se Carlos Daniel acha que ele é um verdadeiro homem e se vai levá-lo para lutar contra os piratas. Carlos Daniel responde que ele é muito mais que um homem e garante que o levará onde ele quiser. Stephanie aplica compressas de gelo no rosto de Willy e sugere que ele registre queixa na delegacia, mas ele recusa e jura que vai se vingar de quem fez aquilo. Ela lembra que ele havia dito que foram 3 assaltantes e Willy desconversa. Stephanie e Willy planejam ir embora assim que colocarem as mãos no dinheiro. Na manhã seguinte, Willy percebe que não poderá ir à fábrica por causa dos hematomas em seu rosto e reclama de Leandro. Quando Stephanie questiona sobre ele, Willy disfarça dizendo que Leandro vai zombar dele e decide comprar uma arma para se vingar pessoalmente. Carlinhos já está completamente desperto e entusiasmado com a possibilidade de voltar a andar, deixando Paulina radiante. O menino diz que quando sair do hospital quer ficar com a vovó Isabel e com Moacir, pois o moço lhe fez essa promessa. Paulina pergunta se ele não poderia começar a chamar Carlos Daniel de pai e Carlinhos aceita. Ela informa que Carlos Daniel foi trabalhar, mas garante que ele cumprirá sua palavra.
Leandro aparece no escritório de Rodrigo com o rosto machucado e conta que brigou com o sem-vergonha que está enganando Viviana. Rodrigo exige saber de quem se trata. Leda procura Merino e Amador para denunciar Paulina e revela que ela está na casa dos Brátios. Leandro revela a Rodrigo que o homem com quem Viviana está se envolvendo é Willy e admite que tem medo de fazer uma besteira e deixar Stephanie viúva. Merino pergunta se Leda tem provas do que está dizendo, mas ela diz que só tem sua palavra e recomenda que procurem por Paulina no hospital. Amador pergunta se Paola e Paulina estão juntas na casa, mas Leda esclarece que Paola está fora da cidade e que Paulina voltou a ocupar o lugar dela. Rodrigo pede alguns dias para resolver a situação e Leandro avisa que se nada for feito, ele vai embora para não causar uma tragédia. Rodrigo declara que prefere manter Leandro na empresa do que Willy e Leandro aceita aguardar uma solução. Amador acredita que a família Brátil já tenha conhecimento da presença de Paulina, mas opta por evitar um escândalo. Merino, no entanto, afirma que a polícia não se preocupa com escândalos. Rodrigo informa a Verônica que Willy não apareceu na fábrica porque Leandro o surpreendeu com Viviana e o agrediu. Viviana implora que Rodrigo impeça Leandro de ir embora, alegando que jamais encontrarão um supervisor tão competente quanto ele. Rodrigo admite estar em um impasse, pois sabe que Willy pode causar muitos problemas. Paulina se surpreende com a visita de Amador a Carlinhos no hospital e questiona se ele pode fazer algo para tirar Antônia da prisão. Amador responde que ela não conseguiu comprovar sua inocência e que a polícia suspeita da existência de uma terceira pessoa envolvida, o mentor por trás de tudo. Antes de sair, Amador chama por Paulina e ela responde de imediato. Ele afirma ter confundido os nomes, enquanto Paulina disfarça, dizendo que ouve tanto esse nome que também se confundiu. Verônica oferece sua amizade a Leandro e pergunta se ele ainda tem interesse por Viviana. Leandro admite que não sente mais o mesmo, mas que ainda se importa com a felicidade dela e de Abigail, por isso não quer que nenhum canalha as faça sofrer. No hospital, Moacir e Isabel já estão com Carlinhos, enquanto Carlos Daniel e Paulina escutam atentos as histórias de Moacir. Paulina pede para conversar com Carlos Daniel do lado de fora e conta que Amador esteve ali e desconfia de sua verdadeira identidade. Amador assegura a Merino que quem está convivendo com a família Brátil é a usurpadora. Verônica aconselha Leandro a não se intrometer na vida de Viviana, mas ele afirma que se trata de uma questão de princípios. Verônica suspeita que ele tenha outro problema e Leandro confessa que está interessado em outra mulher. Paulina relata a Carlos Daniel que caiu na armadilha de Amador quando ele a chamou de Paulina, mas conseguiu despistar. Carlos Daniel afirma que ninguém poderá fazer nada contra ela enquanto for tratada como Paola. Paulina explica que não quer se afastar de Carlinhos nesse momento, pois deseja vê-lo completamente recuperado. Carlos Daniel garante que ela conseguirá e Paulina revela que a polícia suspeita da participação de uma terceira pessoa no desaparecimento do menino. Ambos acreditam que quando Carlinhos recuperar a memória, tudo será esclarecido e deixado para trás. Amador acredita que se as investigações continuarem, talvez descubram que Paola já está morta e que Paulina está sendo protegida pela família Brátil. Merino destaca que a usurpação de identidade é um crime sério e Amador relembra que Paulina pode estar envolvida no sequestro de Carlinhos. Merino autoriza Amador a prosseguir com a investigação, mas reforça que ele só deve levá-la sob custódia se tiver provas de que ela é de fato a usurpadora.